chamado para o seu ministério. Amém? Então, quando nós chegamos no capítulo 3, a partir do versículo 14, é uma oração de Paulo. Paulo ora novamente pelos irmãos de Éfeso, aquela igreja a qual, estava nascendo muitos irmãos convertidos, muitos crentes, convertidos, novos crentes. Então eles precisavam de uma orientação de Deus para que eles pudessem ser fortalecidos na presença do Senhor. E Paulo, como um missionário, como alguém que Deus havia chamado, mesmo ele estando preso, ele escreve essa carta à igreja de Éfeso. E ele escreve também, irmãos, nessa carta, uma oração a qual ele havia feito perante o Senhor por aqueles irmãos. Então a gente nota, querida, a preocupação de Paulo para com a vida daqueles irmãos. A gente vê a preocupação de um homem de Deus pela igreja do Senhor. E é isso, querido, que nos chama a atenção e nos comove também a imitar Paulo na sua ação para com Deus, na sua ação para com a igreja. Igreja, irmãos, é isso, não somos perfeitos, não estamos aqui para nos colocarmos melhores do que os outros, mas estamos aqui para sermos fortalecidos pelo Senhor. Aquele, irmãos, que já está mais avante na caminhada cristã, deve ajudar aqueles que estão começando a sua caminhada. Devemos ser bons exemplos, devemos dar bons exemplos. Certo dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse que às vezes, irmãos, muitas pessoas não podem se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, faça fulano, gere fulano assim como o Senhor tem gerado, porque infelizmente o seu proceder cristão não condiz com as suas palavras. Mas Paulo, quando ele se coloca diante de Deus, eu creio que ele tinha toda a segurança, irmão, de orar diante do Senhor, de se manter em oração diante de Deus, porque a sua vida estava num processo de irrepreensível diante da presença do Senhor. E a gente pergunta como Paulo conseguiu isso. Ele não era melhor, não foi melhor, não era um ser especial, mas Paulo se colocou na presença de Deus. E aqui ele nos convida, a igreja de Éfeso e a nós hoje como igreja do Senhor, e ele diz o seguinte: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, para que nós possamos nos compreender esta verdade. Quando Paulo diz por esta causa, nós deveríamos voltar um pouquinho lá atrás, no capítulo de número 2, quando Paulo fala sobre o Evangelho da Graça. Quando Paulo diz por esta causa, ele estava dizendo: olha, por essa visão de Deus, pelo chamado de Deus, pela vontade de Deus, é que eu me ponho de joelho diante de Deus. A causa que Paulo estava dizendo aqui, irmãos, nada mais era do que o chamado de Deus para os gentios, para revelar o ministério da graça de Deus. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos: pela causa do Evangelho, pelo chamado de Deus na minha vida, por vós, é que eu me ponho de joelho, para que eu possa compreender, para que eu possa entender a vontade de Deus. A oração na vida do cristão, irmãos, ela é essencial para que nós possamos compreender qual é a vontade de Deus. Ninguém é capaz, irmão, de si mesmo ou por si mesmo compreender qual é a vontade de Deus. Quando nós nos convertemos, a Bíblia nos chama como novos, como crianças que nascemos de novo. Não temos nada de compreensão agora. É como tudo passou e agora somos uma nova criatura. E nós precisamos agora compreender o nosso chamado. E Paulo diz que por esta causa, ou seja, por aquilo que Deus havia lhe chamado, ele diz o seguinte: eu me ponho de joelhos. Por que Paulo também usou essa expressão com os joelhos? Para os judeus, querido, era muito comum os judeus orarem em pé e de mãos levantadas para o céu. Quando a gente lê essa passagem lá em Mateus, no capítulo de número 6, se você quiser abrir, vamos conferir. Era comum eles orarem desta forma. Mas Paulo aqui diz que de joelho se coloca diante do Senhor. E isso traz para nós, irmãos, uma visão de emergência, de alguém que está: Senhor, eu quero que com um ato
Senhor, me colocar diante do Senhor, para que pela tua misericórdia não faça isso. Existia em Paulo um certo tipo de exigência, de urgência, vamos assim dizer, quando ele diz: Senhor, eu me coloco de joelho diante do Senhor. Vamos ler como era a forma que era muito comum na época orar. Mateus capítulo 6, versículo 5, e depois você abra também em Lucas capítulo 18, versículo 11, versículo 12 e versículo 13. Alguém pode ler para mim, por favor? 6:5. Isso. Quando orar, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles estão recebendo a sua recompensa. Amém? Então aí está demonstrando qual era a forma comum, né, que era usada naquela época. Os judeus principalmente, quando eles oravam, eles tinham esse costume, né? Não era que era errado, tá? Mas Jesus aí condenou nessa passagem aí, porque muitas das vezes eles queriam ser vistos, né? Orando para que fosse visto, né? Se colocando daquela forma. E o Senhor o reprovou por a atitude a qual eles estavam sendo levados a fazer a oração, né? Então Lucas 18, versículo 11, 12, 13. Pode ler também quem achou. 11. O fariseu, posto em pé, orava consigo, desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Mas Pode continuar. jejum, É o 13. é o 13, É, Você vai ler o já 12. leu, né? jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de todo o teu, de tudo que possuo. O cobrador de imposto, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Amém? Então aí estava para comprovar, né, aquilo que nós havíamos falado, né, que era comum para os judeus orarem dessa forma, né? Muitas das vezes eles faziam, né, em praças públicas, né, querendo ser visto pela multidão, né, como aqueles que, né, se colocavam até melhor. Jesus até conta essa parábola aí, né, que alguém sobe ao templo, os dois sobem ao templo, e um se coloca num ato arrogante diante do Senhor. Então quando Paulo ele diz que se coloca de joelhos, aqui estava denotando, ou denota, irmãos, uma intensidade e uma urgência na sua petição. Paulo, né, se coloca diante do Pai, tá? Reportando também para a ação ou para aquilo que Jesus também havia nos ensinado. A oração do Pai Nosso, como foi que Jesus nos ensinou a orar? Jesus diz: olha, Pai Nosso que estás no céu. Nós devemos também reconhecer Deus como nosso Pai, irmãos. Podemos chamar Deus de Senhor, de soberano, de altíssimo, de tudo quanto nós podemos, né, no nosso português, alcançar para nós nos expressar diante do Senhor. Mas nós não podemos jamais esquecer, querido, que eu também preciso chegar e devo chegar diante de Deus e dizer: meu Pai, porque Deus é o nosso Pai. Deus, Ele é Pai, porque a Bíblia diz que nós, em Jesus Cristo, Ele nos deu o direito de ser chamado de filhos. Então nós, quando dobrarmos os nossos joelhos, tem gente que às vezes gosta de fazer aquela oração, dizer: ó soberano, ó altíssimo. É muito bonito, mas jamais também nós podemos esquecer de dizer: Senhor, Tu és o meu Pai. Aleluia. Senhor, eu estou diante de Ti, porque Tu és o meu Pai, porque o Senhor me tornou seu filho. Amém, querido? Essa é a comunicação também que Deus deseja ouvir de nós. Jamais nós iremos chegar para o nosso Pai terreno, irmãos, e chamar Ele de qualquer outra coisa
de pai. Qual é a primeira coisa que a gente chama? Pai. Não é isso? Então devemos nos relacionar com Deus dessa forma também, querido. Ele é o nosso Pai, amém? Em Jesus Ele nos tornou seus filhos, querido. Somos filhos de Deus, chamados por Deus e para a glória de Deus, amém? Então Paulo, ele diz que ele se coloca diante de Deus, com seus joelhos dobrados, diante do Pai. Aí ele diz assim: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Amém? Paulo aqui, ele estava, irmãos, interessado ou colocando diante de Deus, querido, algo muito sublime, ou da sua própria vontade, ou pelo Espírito Santo. O desejo de Paulo era que os irmãos se tornassem o quê? Fortalecidos. Ele diz que era o desejo que quando ele se colocou diante de Deus, que ele viesse pedir a Deus, que Deus, mediante o Espírito Santo, Deus o concedesse segundo a riqueza da sua glória, ou seja, segundo aquilo que Deus tem para dar, segundo aquilo que Deus tem para nos oferecer. Paulo diz o seguinte, que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo aqui estava revogando ou nos reportando, irmãos, a algo dentro de nós, para aquilo que está dentro de nós, no homem interior, naquele homem que agora foi gerado segundo a vontade de Deus, não mais gerado segundo a carne, nem a vontade do homem, mas o homem interior, gerado por Deus, nascido para Deus, segundo a vontade de Deus. Então, nesse homem interior, que agora convertido, Paulo diz o seguinte, que Deus houvesse fortalecimento, para que nas batalhas nós não viéssemos cair, no dia a dia, que nós possamos atravessar dias difíceis, querido, mas no homem interior, estando fortalecido, nós somos capazes de transpor as barreiras. Sabia, querido, que nós precisamos orar e pedir a Deus: Senhor, me fortalece. Senhor, no meu homem interior, naquilo que, Senhor, eu estou caminhando, naquilo que eu professei a minha fé, mediante a minha confissão, Senhor, me fortalece. Que o homem interior, Senhor, que esta pessoa seja gerada, seja, Senhor, que cresça, Senhor, para a glória, para o louvor do teu nome. Aleluia. Porque, irmãos, é muito comum, eu creio que até mediante hoje no Evangelho, no dia que nós estamos vivendo, que às vezes as pessoas se convertem, irmãos, ou às vezes diz que aceitam Jesus, mas eles se esquecem, querido, que é um nascer, é um novo viver, é uma transformação radical, irmãos, é mudar de rota, é mudar de direção. Isso é nascer de novo. Então, se você nasceu de novo, você está o quê? Tem alguém muito pequenininho lá dentro de você. Há uma criança dentro de você, e esta criança, ela precisa o quê? Crescer, ela precisa ser o quê? Fortalecida. Então, para que ela seja fortalecida, ela precisa de nutrientes, para que ela possa alcançar a estatura de varão perfeito. E Paulo conhecia muito bem isso. Ele sabia que a igreja existia muitos novos crentes. E para que esses novos crentes, mediante as batalhas da vida, eles não viessem naufragar na fé, eles precisavam estar com o homem interior, irmã Regiane, fortalecido. É verdade. Cheio de nutrientes, cheios da vontade do Senhor, cheios da palavra de Deus, para que ele pudesse dar frutos, e esses frutos viessem glorificar e honrar o nome do Senhor. Amém? Então, primeiro ponto, Paulo pede que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, no homem interior. E ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A palavra-chave
irmão, nós vamos aqui dizer, desse texto aqui, desta oração, é o amor. Paulo diz que eles poderiam fazer todas as coisas e trabalhar com afinco, mas o maior desejo também, e eles só iriam, irmãos, alcançar o auge daquilo que eles esperavam alcançar, se eles estivessem arraigados e alicerçados em amor. Sabia, irmãos, que não dá para ser crente sozinho? Hoje existe um síndrome, irmão, do crente que às vezes, não, em casa eu faço isso, em casa eu faço isso, ou então, irmãos, é melhor ficar em casa porque na igreja eu peco muito. Irmão, não dá para ser cristão sozinho, irmãos. Paulo aqui, ele diz o seguinte: para que nós sejamos fortalecidos em poder, arraigados e alicerçados, nós precisamos estar juntos, e juntos em amor. Somos diferentes, pensamos diferente, sim. Jamais, irmão, nós iremos pensar igualmente. Jamais eu vou ter a mesma visão que talvez os irmãos tenham. Mas quando nós nos deparamos na vontade de Deus, as coisas elas têm que ser alinhadas. Eu tenho que esquecer a minha vontade, eu tenho que esquecer o meu eu, eu tenho que esquecer aquilo que eu acho certo e colocar diante de Deus, para que nós possamos ser alicerçados, irmãos. Aleluia. O bom construtor, ele sabe que para que a sua construção ela seja bem forte, ela precisa ter um bom alicerce. Muitas construções elas caem, irmãos, porque a sua base não foi bem alicerçada. O alicerce falhou em determinado tempo, ou então não usou o cimento ou o instrumento que deveria ser usado de boa qualidade. E às vezes, por causa disso, cai aquela casa. Mas Paulo está dizendo que nós deveríamos ser arraigados, unidos, juntos e alicerçados também. E isso ia nos tornar fortes em quê? No amor. Aleluia. Aí quando a gente lê lá em 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, se não me engano, no capítulo 13, Paulo fala sobre o amor. O amor, irmãos, ele esquece as diferenças. Que o amor, tudo sofre, tudo crê, né? Algo que hoje, muitas das vezes, irmãos, está se tornando muito escasso. E até mesmo no nosso meio. Porque às vezes a gente, fulano, mas às vezes amar, né? Amar aquele que às vezes não nos oferece nada, aquele que não tem nada para dar, aquele que às vezes, muitas das vezes vai ser até injusto, aquele que muitas das vezes não vai nem reconhecer aquilo que eu faço, como amar? Mas Paulo estava dizendo, nos levando à compreensão do amor, o mesmo amor que Deus havia tido para conosco. Quando Ele não esperou, irmãos, que nós viéssemos dar nada em troca, mas Ele nos amou. E Ele se deu por nós quando nós não tínhamos nada para lhe oferecer de bom. Esse era o amor que Paulo estava falando, que nós deveríamos ser arraigados e alicerçados em amor. Por que eu devo amar os irmãos? Porque os irmãos são bons, porque os irmãos podem dar alguma coisa para mim, porque os irmãos podem me oferecer alguma coisa de bom. Não, irmãos, nós devemos amar uns aos outros, porque Cristo é o maior exemplo de amor. Porque Jesus me ama independentemente daquilo que eu faço, daquilo que eu posso lidar com alguma coisa. Deus nos ama, irmãos. Deus, Ele ama, porque isso está na sua natureza amar. E se nós somos gerados em Deus, nós devemos também expressar isso em amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus disse também, querido, que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos faria o quê? Se esfriaria. Se multiplica a iniquidade, irmãos, a cada dia. A cada dia o que mais está em evidência é o quê? É aquilo que muitas das vezes nós não desejamos ver, não desejamos sentir, e a gente sabe que não devemos, mas a Bíblia diz que nós precisamos, irmãos, estar arraigados em amor. E nós precisamos pedir, Senhor, que o Teu amor seja derramado em meu coração, para que eu possa compreender o meu irmão, para que eu possa amar o meu irmão, para que eu possa ajudar o meu irmão.